Fala galerinha, aqui é Vanderlei da Impacto Sound Laguna. Hoje eu vou dar uma dica para vocês aí sobre ligações de bobina dupla, bem usada aí bastante em subwoofers e nessa mesma linha de pensamento aí, você pode também estar ligando outros falantes, né? Que você já vai ter uma ideia de como funciona a ligação em série e ligação em paralelo, beleza? Roda a vinheta aí e a gente já volta com a dica. Então galera, aqui a gente hoje está com o Pioneer Champion, né? Esses falantes aqui geralmente vem com bobina dupla, certo? E a bobina que é usada nele é uma bobina desse tipo aqui, no caso é até essa numeração e tudo, 4900, que é o tamanho dela. E aqui a impedância 2. No caso aqui essa bobina é dupla, então ela é 2 mais 2, certo? São dois filamentos independentes, certo? Eles não são interligados por dentro, no caso. Então são dois enrolamentos independentes, né? Então a gente está aqui com a bobina, os dois de fora são um filamento e os dois de dentro, no caso, é o outro lado do filamento, né? Então tá ali a impedância dela, a resistência, na verdade, eu estou medindo aqui, né? A impedância é outra coisa, mas assim a gente já consegue ter uma base, né? E qual é a impedância do alto-falante. Medindo a resistência, você tem uma base de quanto é a impedância, certo? São duas coisas diferentes, né? Então aqui tá medindo ali 2 ohms, certo? E agora a gente vai fazer primeiro uma ligação em série, tá? E a gente vai ver como é que fica então a impedância final, a resistência no caso final. Então, isso aqui é uma ligação em série, é um tipo de ligação em série, certo? Nesse caso aqui, ele está entrando nesse filamento da bobina, que é um lado, certo? Está saindo no outro filamento do outro lado, que seria esse aqui, e está entrando no caso no outro filamento, certo? Então ele está dessa forma aqui, né? Eu estou sozinho, fica meio ruim de filmar, mas a gente vai conseguir entender, certo? Então ele está entrando nesse filamento, certo? Saindo nesse, entrando no segundo filamento e saindo nessa ponta aqui. No caso ele está usando as duas bobinas, o 2 e o 2. Nesse caso aqui, como ele está ligado em série, esse tipo de ligação é chamado em série, né? Então a impedância final dele vai dar 4 ohms, certo? Meu multiteste está variando um pouquinho porque a bateria está meio fraca, mas a impedância final dele é 4 ohms. Então a ligação em série, ele soma a impedância do alto-falante, certo? Então ele entra aqui, sai aqui, entra no segundo filamento e sai na outra ponta, nesse caso aqui, somando a impedância, beleza? Então agora a gente vai fazer uma ligação em paralelo e a gente vai ver aí como é que vai ficar a impedância, né? A resistência e a impedância. Então galera, agora a gente tem uma ligação, né? Em paralelo. Nesse caso aqui eu estou usando o positivo com o positivo da mesma bobina, no caso são dois filamentos, então o positivo de um filamento com o positivo de outro filamento e o negativo de um filamento com o negativo de outro filamento. Nesse caso está ligado assim, né? Aqui é um filamento, do outro lado é outro, então positivo, positivo, negativo, negativo, certo? Aí nesse caso aqui ele se divide, né? Então nesse caso aqui eu vou estar tendo uma impedância final de 1 ohms, certo? Ele está usando o positivo junto com o positivo de um filamento e o negativo junto com o negativo de um filamento. Como é que se faz esse tipo de conta? Você sempre vai dividir a impedância do alto-falante pela quantidade, a impedância da bobina, no caso, pela quantidade de alto-falantes. Por exemplo, se você tem 4 alto-falantes de 2 ohms, né? Qual a impedância final que você vai ter? Você vai dividir 2 por 4. Então 2 dividido por 4 vai dar 0,5. Essa aqui é a impedância final do alto-falante, certo? Nesse caso aqui eu tenho duas bobinas de 2 ohms. No caso é como se eu tivesse dois alto-falantes de 2 ohms. Então é 2 dividido por 2, que dá a impedância de 1 ohms, certo? E quando você liga em série, no caso que foi aquela outra ligação que eu fiz antes ali, você multiplica,
certo? Se você tem tipo 4 alto-falantes de 2 ohms, então fica 4, 2 vezes 4, que vai dar 8 ohms, certo? Se você tem 4 alto-falantes de 2 ohms, é 2 vezes 4, 2 de impedância, vezes 4, que é quantidade, nesse caso vai dar 8 ohms, isso na ligação em série. Nesse tipo de ligação aqui, que é a ligação em paralelo, usando positivo, positivo, negativo, negativo, nesse caso se divide sempre a impedância pela quantidade de alto-falantes, né? Um outro exemplo, se eu tiver 8 alto-falantes de 8 ohms, eu vou ter um resultante final de 1 ohms, né? Então 8 é a impedância dividido pela quantidade de alto-falante, que é 8 também. O resultante final, a impedância vai ser 1 ohms, é o que está acontecendo aqui. Beleza, galera? Nessa linha de pensamento aí, você consegue agora fazer ligações aí de vários alto-falantes, né? Claro que quando a impedância muda entre os alto-falantes, né? Se você tem um alto-falante de 4 ohms e outro alto-falante de 2, você quer ligar junto, o negócio vai complicar, né? E bem porque o alto-falante de 2 ohms ele está mais propício a queimar do que o alto-falante de 4, né? Porque a resistência é menor, então ele vai acabar extraindo para ele mais energia, né? Mais potência, beleza? Então essa é a dica de hoje aí. Se inscreve no canal aí, chama a galera para assistir, né? Curte o vídeo aí, que volta e meia a gente vai estar dando mais dicas de som automotivo e outros assuntos para vocês, beleza? Até mais!